a gente está vivendo, sim, uma Guerra Fria 2.3. As tensões entre China e Estados Unidos estão se intensificando. Em poucos dias, a China encerrou uma bateria de manobras navais e aéreas ao redor de Taiwan. A ação foi um protesto contra uma visita da presidente taiwanesa Tsai Ing-wen aos Estados Unidos. Os americanos, por sua vez, juntamente com as Filipinas, acabaram de iniciar seus maiores exercícios militares conjuntos no Mar do Sul da China. Mas o que toda essa movimentação representa? Aquela região do Mar da China, enfim, aquilo tudo se transformou na região mais perigosa do mundo, mais perigosa ainda do que a Ucrânia, por exemplo. A Ucrânia definiu-se o tipo de guerra até agora. É uma guerra de média intensidade, convencional, e que luta por território, né? E na Europa, onde um cenário, ou seja, um cenário razoavelmente conhecido, organizado, enfim, você tem ali uma condição definida. No caso de Taiwan, é completamente diferente. Primeiro porque você tem um gigante mesmo, muito perto. Do outro lado, você tem um pequeno arquipélago, né, uma ilha e algumas pequenas ilhotas em redor ali, muito perto. A maior distância entre o continente e a ilha é 130 quilômetros, a menor 79. Num dia claro, você vê a ilha muito claramente do continente, você vê a ilha do outro lado. Agora, a tensão é imensa. Por quê? Porque o líder do gigante, Xi Jinping, o líder da China, não admite a ideia de que Taiwan possa ser primeiro, um país independente. Nação, nem pensar. O que significa o seguinte, ele está no seu terceiro mandato, tem 5 anos pela frente, ou seja, em algum momento, nesse futuro, ele vai pretender reincorporar. Em meio à escalada de tensões na região, a Coreia do Sul também intensificou as suas manobras militares e, em resposta, a Coreia do Norte testou um novo tipo de míssil balístico à base de combustível sólido, o que mostra que os armamentos estão cada vez mais potentes. Semana passada ficou muito claro. Aquela manobra gigante, feita pouco depois da presidente de Taiwan ter sido recebida nos Estados Unidos, foi uma manobra enorme. Deixou claro o seguinte, apenas aquela porção da força militar chinesa teria sido suficiente para liquidar o assunto. Liquidar o assunto significaria o quê? Terra arrasada. Eram 9 ou até 12, dependendo da fonte, mas no mínimo 9, talvez 12 navios chineses. Todos eles muito grandes, muito modernos. A China vem investindo muito na formação de uma grande frota naval e, por causa dessa condição, ela já tem hoje, em números absolutos, ela já tem hoje a maior frota do mundo, maior mesmo que a dos Estados Unidos, muito maior que a da Rússia, por exemplo, né? E ela está empenhada num programa que não acaba nunca, mas ela pretende ter, ao fim desse processo, 355 navios de superfície. Um número desconhecido de submarinos nucleares, que significa submarinos com propulsão nuclear, mas também submarinos capazes de levar mísseis nucleares, né? Ela já opera 3 porta-aviões. Qual é a grande diferença, por exemplo, em relação aos super porta-aviões americanos? Eles são um pouco menores, mas veja, os Estados Unidos, por causa da sua condição de como funciona o sistema financeiro, como funciona o sistema de contas públicas, a maneira como tudo é discutido longamente e a cadência que isso implica, fez com que o último desses super porta-aviões americanos demorasse 11 anos para ficar pronto. Na China, eles fizeram o mesmo tipo de porta-aviões em menos de 4 anos. No último dia 12, o presidente chinês Xi Jinping encorajou o exército a se preparar para o combate real. Mas é claro que os Estados Unidos também têm seus próprios interesses políticos e econômicos e vão lutar pela ilha.
Agora, que interesses são esses? Tem um interesse que é muito próprio, americano, muito próprio, que é o interesse econômico e financeiro. Taiwan tem as mais notáveis fábricas do mundo de chips, outros tipos de sensores também. O que os Estados Unidos querem é, primeiro, preservar essa fonte, que ainda, imagine o seguinte, há uma guerra e esses centros produtores são comprometidos. Os Estados Unidos têm capacidade para cuidar, fazer eles próprios? Claro que sim, tem mesmo. O problema é o tempo. E você vai paralisar a indústria. Imagine a indústria automobilística. Está acontecendo agora. Está faltando chip no mercado. Está acontecendo agora, aqui no Brasil. Então, esse é o primeiro interesse. O segundo é o interesse político. Taiwan funciona como uma espécie de 51º estado, por assim dizer. Estou exagerando na expressão, mas ele funciona como uma projeção dos Estados Unidos numa região extremamente sensível, onde você tem, citou muito bem citado, a Coreia do Norte, que é uma ameaça constante. Quer dizer, a Coreia do Norte não tem dinheiro para comprar uma aspirina, mas tem dinheiro para fazer míssil intercontinental. Eles têm toda essa coisa. E tem um líder agressivo, extremamente agressivo. Então, os Estados Unidos também têm a preocupação local com a Coreia do Norte, né? E aí, os outros vizinhos, como, por exemplo, a Coreia do Sul, né, e o Japão. Ou seja, tem todo um elenco de países ali que tem tudo a perder e estão diretamente envolvidos. O Japão, essa é uma informação novíssima, o Japão decidiu parar de esperar pelos Estados Unidos, iniciou um programa muito caro, um programa muito rico de desenvolvimento de armas próprias estratégicas, entre outras coisas, mísseis. A gente precisa pensar também em algumas coisas sociológicas, né? Os Estados Unidos prosperam extraordinariamente quando tem um adversário polarizando com ele. Veja o que aconteceu, por exemplo, durante a Guerra Fria, em que polarizava com a União Soviética. De certa forma, foi um período de desenvolvimento muito grande nos Estados Unidos, muito acelerado, né? Os Estados Unidos prosperam nessa condição. Então, nesse momento, a China é o bandido da vez, é o inimigo da hora, né? E a China entendeu isso muito bem.